Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Priscila, eu sou enfermeira. Primeiramente, eu queria estar parabenizando a Superintendência Regional de Saúde, a Prefeitura de Montes Claros e o Programa de Pós-Graduação em Cuidado Primário de Saúde da Unimontes por estar fazendo esse evento de hoje. Queria dizer também que é uma honra e é uma alegria estar com vocês, agentes comunitários de saúde, profissionais que eu tenho profunda admiração e respeito. A CS, vocês são essenciais no cuidado da saúde, né? Não existe atenção primária sem agente comunitário de saúde. Eu vou estar falando para vocês sobre as doenças crônicas não transmissíveis e seus fatores de risco e de proteção. Queria começar com uma pergunta. Quais são as doenças e as causas de mortes mais comuns no seu município e na sua área? Eu sei que Montes Claros está aqui em peso, norte de Minas também muito ACS, e nós tivemos inscritos aí de várias localidades de todo o Brasil. Então, assim, quais são as doenças que são prevalentes aí na sua área? As pessoas estão morrendo de quê? Responde aí no chat para mim. Pensou? Respondeu? Eu tenho certeza que muita gente ou respondeu ou pensou em alguma dessas doenças. A hipertensão arterial sistêmica, o câncer, o diabetes, as doenças pulmonares crônicas, né? Olha só, vamos dar uma olhada nesses números, são dados recentes. Olha, em 2019, 31,8 milhões de pessoas referiam hipertensão arterial no Brasil. 11 milhões de pessoas foram a óbitos devido à hipertensão em 2019. O câncer também matou muita gente, quase 121 mil pessoas, né, em 2019. O diabetes, olha como que acometeu, 12,13 milhões também de pessoas com diabetes autorreferida, aquelas pessoas que tiveram diagnóstico ou que sabem que tem diabetes. A gente sabe que esse número é bem maior, tem muita gente que é portador de diabetes e ainda não foi diagnosticado. Olha quantas pessoas foram a óbitos devido ao diabetes no Brasil em 2021, 214 mil pessoas. As doenças pulmonares também aí crônicas, 416 mil pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica e 161 mil óbitos no Brasil em 2020. E qual a relação entre essas doenças? O que elas têm em comum? Essas doenças estão no grupo das doenças crônicas não transmissíveis. Então, as doenças crônicas não transmissíveis são doenças multifatoriais, de múltiplas causas, não tem origem infecciosa, então não é um vírus, não é uma bactéria, não transmite de pessoa para pessoa, né? E elas se desenvolvem no decorrer da vida. São de longa duração, por isso são crônicas, né? E podem resultar em incapacidades funcionais. A gente pensar aí no diabético, que pode estar levando à cegueira, à amputação, as pessoas aí que têm acidente vascular cerebral, né? Que pode estar tendo dificuldade de fala, dificuldade de locomoção. E é claro que isso vai acarretar perda da qualidade de vida, perda de lazer, perda de produção de trabalho, além de também estar ocasionando mortes prematuras, né? Dentro do grupo das doenças crônicas não transmissíveis, a gente tem as doenças cardiovasculares, que a gente colocou aí a hipertensão, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, os cânceres, diabetes e as doenças respiratórias crônicas, que a gente vai lembrar aí da doença pulmonar obstrutiva crônica e da asma. Quais são os impactos, né? Qual que é a importância da gente estar hoje aqui falando sobre doenças crônicas não transmissíveis? Olha, as doenças crônicas não transmissíveis foram responsáveis por 73,6% das mortes em todo o mundo em 2019. No Brasil, em 2021, 54,7% das mortes foram decorrentes das doenças crônicas não transmissíveis. 1/3 dessas mortes foram em pessoas com idade inferior a 60 anos. É o que a gente fala aí da
taxa de mortalidade prematura, que vai de 30 a 69 anos, e acaba que as pessoas estão morrendo precocemente, né, por causa das doenças crônicas. Atingir especialmente as populações mais vulneráveis, como as de média e baixa renda e escolaridade. Então, a gente sabe que o acesso à informação, o acesso ao serviço de saúde também impacta, né, nessa parte aí das doenças crônicas. Elas são responsáveis pelo maior custo econômico para as famílias, sistema de saúde e a sociedade. E a gente sabe que hoje tem acometido cada vez pessoas, né, adolescentes e crianças também estão sendo acometidas com doenças crônicas. Vamos ter uma visão geral aqui dessa tabela, que é de 2019, quanto ao sexo. Foi um pouco mais prevalente nos homens, 56%, mas 44% das mulheres, um número também muito significativo, foram acometidas pelas doenças crônicas. É a primeira causa de óbito e a primeira causa de internação no Brasil. Isso está rendendo aí uma sobrecarga no SUS e também bilhões de gastos com internações e com saúde, né? E a gente vê aí que acomete, né, o Brasil como um todo, e algumas regiões é mais incidente, principalmente quando a gente está falando aí da vulnerabilidade, tanto social, né, quanto baixa renda, baixa escolaridade, que vai estar interferindo também nas doenças crônicas. E o que eleva as doenças crônicas, né? A gente tem um conjunto de fatores de risco, né? E sobre a gente falar assim, a maioria das doenças crônicas, como diabetes, câncer, hipertensão, elas compartilham fatores de risco em comum, né? Fatores de risco ambientais, de estilos de vida. Então, assim, o tabagismo, alimentação não saudável, uso abusivo de álcool, atividade física insuficiente, esse grupo de fatores pode estar desencadeando as mais diversas doenças crônicas. Então, são riscos que a gente fala modificáveis, né, que a gente poderia estar prevenindo, né, e poderíamos estar fazendo ações em comuns. Então, os fatores de risco das doenças crônicas, eles se dividem em modificáveis, que são o que a gente dá de comportamento, estilo de vida, o que eu consigo mudar, então eu posso prevenir, e os não modificáveis, que seriam os fatores genéticos, a idade, a raça, que eu não consigo modificar. Então, a gente está especialmente hoje falando sobre os fatores de risco modificáveis, aqueles que a gente consegue trabalhar. Vamos começar falando sobre a alimentação não saudável. Esses dados são de 2021. Então, 77% dos brasileiros consomem pouca quantidade de frutas e hortaliças. Então, assim, o brasileiro consome uma quantidade insuficiente de frutas e hortaliças. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o que seria ideal seria 400 gramas dia, ou a gente falar aí 5 porções de frutas e hortaliças por dia. Então, 77% dos brasileiros não consomem. Consumo excessivo de gorduras animais, né, carnes gordurosas, pele de frango, consumo de sal e açúcar acima das doses recomendadas. Dados estatísticos mostram que o brasileiro consome, em média, o dobro da quantidade de sal recomendada pela Organização Mundial de Saúde, e o Brasil está entre os 5 maiores países em maior consumo de açúcar, né? Então, a gente vê que isso aí impacta muito na alimentação. Aumento da ingestão de alimentos ultraprocessados, né, que a gente sabe que isso é uma tendência mundial, e aqui no Brasil também não é diferente, e isso influenciado muito também pela mídia. Então, o que são esses alimentos ultraprocessados? São aqueles alimentos industrializados, bolacha recheada, os chips, o miojo, né? São alimentos que a gente fala assim, que foram manipulados excessivamente, né? Que foram acrescentados sal, gordura. Então, assim, além de ser industrializados, eles contêm alto teor de gorduras trans, né? De conservantes, de corantes, e isso tudo faz mal à saúde. Então, a gente vai lembrar aí para preferir
alimentos naturais, in naturas, que são as frutas, as verduras, leites, né? E a gente consumir menos alimentos processados, que são aqueles alimentos aí que a gente consegue ver que eles foram derivados aí dos alimentos naturais. Vamos imaginar assim, um milho em conserva, um doce em conserva, né, que são alimentos que foram processados, e a gente evitar mesmo os alimentos ultraprocessados, né, tanto pela qualidade, a má qualidade, e também porque eles têm muitas calorias, né? Então, às vezes, a gente comer um pacote de bolacha aí recheada, a gente vai estar aumentando demais nessa parte aí das calorias também. Os regulares de bebidas açucaradas, a gente sabe aí que os refrigerantes, os sucos artificiais, eles fazem mal à saúde, e também mesmo sucos naturais consumidos em excesso, a gente vai estar aumentando muito o índice glicêmico, e isso também vai estar interferindo na perda de peso, principalmente vamos imaginar que se eu vou tomar um suco natural de laranja, às vezes eu vou estar para fazer um suco ali, eu vou gastar aí 4 laranjas. Se eu fosse comer, eu não conseguiria comer 4 laranjas, né, em seguidas, mas o suco a gente consegue. Então, a gente limitar também a quantidade de sucos. Então, o que a gente precisa aí para uma alimentação saudável? A gente lembrar aí dos vegetais, a gente limitar o uso de consumos de manteiga, de gorduras na cozinha, né? A alimentação saudável, ela não é cara, é uma alimentação que a gente pode estar utilizando verduras, frutas da época, né? A gente lembrar aí que batata frita não é vegetal, viu, gente? E o prato, quanto mais colorido, né, mais vitaminas, mais saudável é. Lembrar aí da gente estar ingerindo água, que né, no mínimo aí 2 litros de água por dia, 6 copos, e a gente intercalando ao longo do dia, né? Então, principalmente os ACS, né, que estão sempre, né, ali na lida, andando, é muito calor, a gente lembrar de estar se hidratando sempre, né? Dar preferências às grãos integrais, né? Do que o pão branco, né? E a gente lembrar aí proteínas mais magras, carne de frango, carne poucas gordurosas, evitar embutido, salsicha, linguiça, né? Então, e outras carnes também que são processadas, como o hambúrguer, né? Isso também vai estar interferindo, né, na alimentação. Então, algumas dicas. Procure fazer suas refeições em horários semelhantes. Aquele negócio de evitar pular refeições, ter uma rotina alimentar, né? Procure comer sempre em locais apropriados, né? Não comer em pé, sentar para comer, lugares tranquilos, limpos, né? Isso também vai estar ajudando a gente no processo aí de prestar mais atenção no que a gente come, de estar comendo mais devagar, né? E sempre que possível, prefira comer em companhia, com os familiares, amigos e colegas de trabalho. Isso também propicia uma alimentação mais saudável. Outro fator de risco, e também considerado uma doença crônica, é a obesidade. No Brasil, o excesso de peso atingiram 57,5% da população adulta, né? E 21,5% dessa população já estava obesa. Então, olha para você ver dados aqui que a gente tem de 2000, o índice de obesidade no Brasil na população adulta era de 10,3. Em 2018, a quantidade de pessoas obesas era 18,4. E agora, em 2021, 21,5% da população adulta está obesa. A gente nota também um acréscimo da obesidade nas crianças de 5 a 9 anos, 14% a mais das crianças estão obesas. Então, assim, é um problema de saúde pública mundial. Então, a obesidade é um dos fatores de risco, né, modificáveis que a gente está falando para a ocorrência das doenças crônicas, dentre elas o diabetes, a hipertensão, o colesterol alto e alguns tipos de câncer. E o que leva a esse excesso de peso? Que a gente pensar assim, a alimentação. Mas tem muita gente que fala assim, nossa, eu como saudável e eu não emagreço. Ou então assim, eu como pouco e não emagreço. Isso tem muita relação com o déficit calórico. Então, eu preciso gastar mais do que eu estou ingerindo. Então, às vezes eu falo assim, a pessoa está gastando poucas calorias,
mas assim, e não está ingerindo, vamos falar assim, ó, alimentos que não são saudáveis. Às vezes a gente está falando assim, estou comendo salada, mas às vezes também posso estar comendo errado, colocando muito molho, muito óleo nessa salada. Então a gente tem que prestar atenção, né, que às vezes na caloria dos alimentos, né? Às vezes esse alimento em excesso também, né, principalmente os alimentos ultraprocessados, eles têm uma quantidade muito elevada de calorias. Então, para emagrecer, eu preciso ter o déficit calórico. Eu preciso gastar mais do que eu ingiro. Outra coisa também, tem doenças, né, que a gente sabe que o hipotireoidismo, o lúpus, a depressão, né, hormônios alterados, cortisol, o estresse, tudo também pode afetar e favorecer que essa pessoa ganhe peso. Por isso que é importante, às vezes, a gente contar com a ajuda de um profissional, né, para o combate da obesidade. Então, assim, a gente lembrar que tem um fator psicológico envolvido, tem um fator comportamental, então a gente tem que reduzir esse ganho de peso e também tratar a obesidade como uma doença mesmo, que a gente tem que estar ali com uma equipe, às vezes, multiprofissional para dar assistência para que essa pessoa consiga emagrecer e manter o peso adequado. Outro fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis é a inatividade física. Olha os dados de 2021, 61% da população brasileira não pratica atividade física no tempo livre, né? O sedentarismo é o quarto maior fator de risco de mortalidade global, e a gente sabe que a prática de atividade física de forma regular é considerado um fator de proteção à saúde. Então, a gente sabe que, né, essa vida de computador, de celular, essa correria, às vezes a gente se esquece da importância da atividade física na prevenção das doenças, na autoestima, na saúde mental, na socialização. Em 2021, o Ministério da Saúde lançou o Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Então, todas as faixas etárias nesse guia, a gente sabe que a atividade física é indicada, é recomendada, todas as faixas etárias, desde os bebês, as crianças, os idosos, eles são beneficiados com a atividade física regular. Então, assim, é recomendado para o adulto 150 minutos de atividade física de moderadas aí por semana, né? Se a gente for dividir em 3 dias por semana, né? De quase 50 minutos, ou então meia hora, de 5 dias por semana, ou então 75 minutos de atividades vigorosas por semana. E a gente lembrar de combinar também atividades físicas com intensidade moderada, com carga de peso, às vezes a musculação também vai estar ajudando esse metabolismo, que às vezes está mais lento, né? A gente evitar ficar parado muito tempo. Então, se a gente, a cada hora, a gente lembrar de levantar, andar um pouco, beber uma água, isso tudo vai estar contribuindo para a gente abaixar o nosso sedentarismo. Outro fator de risco importante, a gente sabe que diminuiu muito o uso do tabaco no Brasil, principalmente com campanhas, com políticas, a gente conseguiu reduzir, né, o consumo do cigarro, mas a gente ainda tem 9,8% da população brasileira é fumante. Um único cigarro possui mais de 4.700 substâncias tóxicas. O tabagismo é responsável por 90% dos casos de tumores pulmonares e tem reflexo na incidência de câncer de esôfago, estômago, pâncreas, rim, bexiga, mama e tumores da região da cabeça e pescoço, como boca, laringe e garganta, além de 50 doenças pulmonares e cardiovasculares. Estudos também associam o fumo passivo a esse mesmo grupo de doenças. Então a gente fala assim, olha, tá fumando menos, mas a letalidade, o mal que o cigarro faz para essas pessoas que fumam é muito grande. Então, assim, ao longo dos anos que essa pessoa vai fumando, é questão assim que 90% aí dos casos de tumores estão relacionados ao uso do cigarro. É muito impactante isso, né? Então, estudos também associam que esse fumo passivo também está nesse mesmo grupo de doenças, né? Essas pessoas que estão fumando passivamente também estão sujeitas a esses riscos.
E hoje, mesmo sendo proibido no Brasil, a gente vê uma onda, né, do consumo de cigarro eletrônico, às vezes uma tentativa de querer parar de fumar, ou então por causa da adolescência, que é onde que está daquelas fases do comportamento, da descoberta, e que eles são expostos, né, pela mídia a esses novos dispositivos aí eletrônicos, né, como se fosse uma brincadeira, e na verdade os cigarros eletrônicos também fazem muito mal, eles possuem nicotina, do mesmo jeito de cigarro, eles causam uma dependência, tanto química quanto psicológica, e às vezes a gente não vai conseguir parar de fumar sem ajuda. Então é importante que a gente saiba que tentar parar de fumar, às vezes a gente precisa de um compromisso, mas também eu preciso de uma rede de apoio de profissionais para estar atuando aí junto, para a gente reduzir o consumo de cigarro. O álcool, né, o consumo excessivo de álcool, 19% dos brasileiros fazem uso abusivo de bebida alcoólica. O consumo de bebidas alcoólicas também é um dos principais fatores de risco para incapacidades, né, levando aí acidente vascular cerebral, hipertensão, né, a câncer, né, e pode causar vários tipos de doenças, inclusive a cirrose hepática e o câncer também, que a gente sabe também que mortes violentas, acidentes de trânsito, né, que a gente sabe que pode estar relacionado também ao uso excessivo do álcool, e a gente está tentando evitar isso aí. E como que anda a nossa saúde? E como que anda a saúde do agente comunitário, né, do norte de Minas? Eu acredito que muitos que estão aqui participaram de uma pesquisa que foi com parceria da Unimuns e o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Esse projeto de pesquisa, né, foi em 2018. Muitos ACS aí preencheram questionários, foram pesados, foram medidos para participar dessa avaliação. E é por causa desse projeto que a gente está aqui hoje, que surgiu a Semana do ACS, para estar dando retorno dessas pesquisas e também para estar promovendo saúde através desses resultados encontrados. Então, vamos ver aí o que uma dessas pesquisas aí encontrou. O título aí da pesquisa foi Hábitos relacionados à saúde entre agentes comunitários de saúde de Montes Claros, né, em Minas Gerais, um estudo transversal de 2018. Frequência dos hábitos inadequados de saúde aos agentes comunitários de saúde. A gente tivemos aí 675 participantes. Agradeço a todos aí que participaram dessa pesquisa, que enriqueceu muito, né, para a gente conhecer o perfil dos ACS e para a gente estar trabalhando junto com vocês na promoção, na proteção à saúde. Quais foram os componentes de hábitos inadequados de saúde encontrados nessa pesquisa? Quanto ao baixo consumo de frutas, 83% dos ACS consumiam pouca quantidade de frutas, né? 83%. Sal em excesso na comida, 81,2% consumiam sal em excesso. Que estavam com sobrepeso e obesidade, 60,8% dos ACS. Né? Baixo consumo de verduras e legumes também, em 58,1%. Consumo de álcool, né, em variadas quantidades aí, dos ACS, mas assim, 37,6% referiram consumir o álcool. E a gente lembrar aí que agora novos estudos, né, porque antigamente falava assim, uma dose, 2 doses, pode ser benéfico, e agora estudos mais recentes estão questionando que essas pequenas doses que a gente consome, que já foram faladas como protetoras, né, como consumiam um cálice de vinho no jantar, né, hoje também estão sendo questionadas. Então, algumas pesquisas não estão encontrando esse benefício protetor do álcool, mesmo em consumo pequeno, né, que foi falado já, às vezes, e que é divulgado na mídia, porque isso é interessante também para a indústria falar, né, que o álcool, o vinho é protetor de doenças, e, na verdade, hoje esses estudos estão sendo colocados em xeque.
Então, o álcool ele faz mal para a saúde, ele causa dependência química, psicológica e aumenta também a incidência de violência que a gente vai estar falando aí nas palestras de amanhã. A inatividade física, né, foi 26,2%, então, assim, isso aí a gente está ok, a gente sabe que o SAS é um profissional que, dentro da sua atividade ali, ele tem essa parte do caminhar, das visitas, uma rotina aí de trabalho, mas, assim, estão fazendo atividade física também no horário de lazer. O tabaco, 7,1% dos ACS fumavam, né? 48 pessoas aí, número total bruto, desses que participaram da pesquisa. Então, quando a gente olha para esses dados, a gente vê que a gente não está diferente, nós, enquanto profissionais, da realidade do Brasil, né? E a gente sabe que, às vezes, a gente falar de prevenção de fatores de risco, às vezes a gente tem que olhar o ambiente, a gente tem que olhar a sociedade, a mídia. Então, a gente sabe que a indústria alimentícia, a mídia, as propagandas, o tempo todo incentiva a gente a comer calorias, né? Os hábitos de tela, celular, a gente está cada vez mais sedentário e acaba que nós, adultos, também estamos influenciando isso na saúde das crianças. Isso é um boom da obesidade também infantil que é preocupante e alarmante. Então, é um caso para a gente pensar e olhar para a gente, olhar para a nossa saúde, o que a gente está fazendo, que poderia ser diferente e como que a gente pode se apoiar, né, uns nos outros, tanto com políticas e sendo também como exemplo, né? A gente pensar assim, vamos cuidar do hoje para amanhã a gente falar assim, né, que já estou acometido com uma incapacidade, aí sim a gente mudar os hábitos, né? Depois que o problema já está instalado. Então, a gente é importante a atenção primária aí nessa prevenção desses fatores de risco, né, da população. E quando a gente deve começar essa prevenção das doenças crônicas não transmissíveis? Né? O ideal é que ela comece na barriga da mãe, né? Que a mãe tenha hábitos saudáveis, que a mãe cuide da sua saúde enquanto ela está gestante, isso vai estar protegendo também a criança, né? Diminuindo os riscos, né, delas ter doenças crônicas não transmissíveis, porque a criança vai nascer com mais saúde e isso vai ter mais proteção. Também o aleitamento materno, hoje a gente sabe que o leite materno é protetor, né? Ele vai estar reduzindo as taxas de obesidade, vai estar reduzindo também diabetes no adulto. Então, a gente incentivar o aleitamento materno sobre livre demanda é reduzir doenças crônicas não transmissíveis. Né? A gente cuidar da infância, não está oferecendo para essas crianças alimentos ultraprocessados, porque está lá na propaganda falar que tem vitaminas, né, que tem fósforo, que tem minerais, que tem ferro, mas ali também tem gorduras trans, tem corantes, né, tem alto teor de açúcar, e às vezes a gente acha que aquilo ali é um cuidado. Eu dar um danoninho, eu dar um mingau aí de um cremogema para a criança, e às vezes aquele alimento ali era melhor a criança estar comendo junto com a família, o arroz, o feijão, a carne, o ovo, do que estar alimentando ali, porque na televisão está falando que aquele alimento é ideal para crianças, e ele causa muito, às vezes, prejuízo. A gente tem que proteger os adolescentes, que eles estão mais vulneráveis a isso, ao ambiente, ao comportamento. Então, na adolescência que a maioria das pessoas começam a beber e a fumar, e esses hábitos vão perdurar aí para o longo da vida. Então, quando a gente tem a informação e informa esse adolescente, às vezes, muitas vezes, ele começa a consumir em casa, nas festas de família, é oferecido álcool. A gente sabe que é proibido a venda de álcool para menores de 18 anos, mas ele tem acesso a essas bebidas, né? Aí, quanto mais precocemente, né, mais ele vai ser influenciado a consumir isso por mais longo. Então, as doenças crônicas, elas têm uma evolução de um risco acumulado. E, às vezes, a pessoa tem vários riscos, né? Ela consome sal em excesso, ela é inativa, ela é obesa, né? Ela fuma, ela bebe. Então, eu tenho
uma aglomeração de fatores de risco. E aí, consequentemente, eu também vou ter várias doenças crônicas, às vezes, no mesmo indivíduo. Então, é aquele indivíduo que é hipertenso, é diabético, né, é obeso, e aí a gente vê que ainda tem um câncer, isso só vai se agravando, né, e levando essa pessoa a menos qualidade de vida e, às vezes, essa morte precoce. Então, a gente tem que falar de prevenção de doenças crônicas desde a infância, desde a barriga da mãe, e a gente ter esse controle ao longo da vida, sabendo das consequências que esses hábitos podem estar levando. O Brasil lançou em 2021 um plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis e tem algumas metas, né, alguns indicadores para controlar. Então, reduzir em 1/3 a taxa de mortalidade prematura, que é essa proposta, reduzir a obesidade em crianças e adolescentes em 2% e reduzir a taxa de obesidade em adultos também, aumentar em 30% o consumo de frutas e hortaliças, aumentar 30% a atividade física no lazer, reduzir o consumo nocivo de álcool em 10%, reduzir o tabagismo em 40%, aumentar a cobertura de mamografia em mulheres entre 50 a 69 anos, aumentar a cobertura de exame preventivo de colo de útero nas mulheres de 25 a 64 anos e aumentar a cobertura vacinal contra o HPV em 90%. Essas são as metas, né, que foram estabelecidas para 2021 e 2030. Vou terminando aqui, vou deixando minhas referências e queria terminar com essa frase. Você não consegue escolher como vai morrer ou quando. Você consegue apenas decidir como vai viver agora. E que a gente escolha viver saudável, que a gente escolha viver bem, que a gente escolha viver com saúde e que a gente escolha ser agente de transformação. Eu vou deixar aqui o meu contato, né? É Priscila Antunes, com Z, @gmail.com, e estou à disposição para estar respondendo também as perguntas aí no chat. Mais uma vez, obrigada pela atenção, obrigada pela participação de todos e continuem com a gente. Um abraço.